José Genuíno, que bom que você está aqui. Bom dia, Mauro. É um prazer falar com você. Estou com a cabeça fria e o coração quente. Entramos na política numa situação de emergência. Espero que a gente não entre no estado de emergência, porque essa turma que foi eleita para a Câmara e para o Senado é capaz de tudo. E ao ser capaz de tudo, eles vão ser comandados pelo inominável, que é também capaz de tudo. Portanto, a eleição do Lula é uma questão de emergência nacional para conter essa avalanche autoritária, protofascista, que foi eleita tanto na Câmara como no Senado. Há uma possibilidade de eleger o Lula. Essa possibilidade existe. E nós temos que trabalhar com ela num controle remoto de força máxima. Campanha, corpo a corpo, rua, rede social, desmontar. Nós temos que ir para uma campanha, Mauro, ofensiva. Não é a campanha com um inimigo desse tipo, nós não podemos fazer uma campanha de dar outra face. Nós não podemos fazer a campanha do amor, temos que fazer a campanha do enfrentamento, disputando, principalmente nas regiões sudeste, o voto popular. A amplitude está dada, ela é natural, mas nós não podemos ficar só apegado na amplitude. Nós temos que nos conectar com o sentimento daqueles que se abstiveram, um número muito alto, mais de 20%. Segundo, a parte da população de baixa renda que votou no inominável. Terceiro, aqueles que anularam o voto. E quarto, os que votaram em Ciro e Tebet. Portanto, nós temos que ir com tudo. Essa eleição, ela está em jogo muita coisa, porque com essa composição da Câmara e do Senado, se o inominável for eleito, haverá mudanças qualitativas do regime político do país. Eu estou sendo muito franco. Nós poderemos entrar num regime protofascista pela via legal, pela via eleitoral. O Supremo que se cuide, o Congresso que se cuide, os movimentos sociais que se cuidem, os movimentos das mulheres, dos jovens, dos trabalhadores e trabalhadoras, porque tem muita coisa em risco. É possível conter. O Lula tem uma diferença de 6 milhões, foi por 1,5 que nós não ganhamos no primeiro turno. Eu acho que dava para a gente ter feito um esforço final e fizemos, mas principalmente de quarta-feira até domingo houve uma espécie de voto silencioso, que em vez de vir para nós, foi para o inominável, consequência das redes sociais. E é interessante, Mauro, porque eu estou acompanhando aqui um livro que são as relações do Bolsonaro com os seus seguidores. São 3.860 mensagens. Ali, meu, vale tudo. Não tem limite para a verdade, para a mentira, não tem limite para a ética, para a formalidade, é a guerra. Enquanto eles falavam, espalhavam o medo, eles levantavam as armas para espalhar medo, e a gente ficava contido. A gente ficava com medo de usar a bandeira vermelha, de usar adesivo, a gente ficava com medo de ir para as ruas. Aquilo era de propósito, Márcio, é a chamada guerra psicológica adversa. Levanta uma ameaça e as pessoas ficam com medo. Vai ter golpe. Não, por que ele não está questionando as urnas agora? Por quê? Por que ele não está? Porque ele vai ter segundo turno. E como o sistema econômico apostou no segundo turno, e eu disse para você que o segundo turno era a terceira via, eu acho que agora nós temos que descascar esse abacaxi. E é fundamental, é o futuro do país que vai estar em jogo no dia 30. Mas sabe, Genuíno, uma questão... deixa eu ler aqui o superchat do Jobson Monte. Assustadora a quantidade de fake news circulando no WhatsApp na região centro-oeste do país. Olha, acho que está no país inteiro. A quantidade de pessoas que me dizem que estão recebendo fake news pelo WhatsApp e pelo Telegram é muito grande. A máquina continua a todo vapor, parece que ela está com mais vapor ainda. O Motog 7. Aqui em Minas, Lula tem que ser cirúrgico no segundo turno. O Nicolas, pois é, esse jovem fascistíssima, o cara mais votado do Brasil. Impressionante. Vai vir com todo o seu veneno. Agora, ainda mais a favor e do lado do Bozo. Idem São Paulo, interior no combate a Zambelli. Carla Zambelli teve uma votação estrondosa também. Interessante. Quem na extrema-direita fracassou nas urnas foi quem rompeu com o Bolsonaro. Interessante isso.
Claro. E os partidos liberais que deram o golpe contra o Lula e contra a Dilma, todos eles se arrebentaram. PMDB, Cidadania, PSDB, e agora ficam arrotando Até moralismo o contra o PSD, PT. né? Do Kassab, O que era PSD do tido como uma Kassab. raposa da política, E que eles aí é ficam uma agora bancada. arrotando fundamentalismo contra o Lula, como foi o prefeito de Ribeirão Preto. Quer dizer, para aderir ao inominável, ele começa a falar contra o Lula. Parece que não tem argumento para defender o inominável. Então, eu acho, Mauro, que o PT e a esquerda têm que se dar conta que uma campanha com esses adversários, que tirou do fundo do poço o que há de mais reacionário na burguesia brasileira, nós temos que fazer enfrentamento, não sectarismo, nós temos que fazer disputa, não violência, nós temos que fazer... Por que eles ficam fazendo um discurso contra a polarização? Você vê essas televisões, não pode polarizar. Como não pode polarizar? Com essa direita truculenta, tem que polarizar sim. É polarizado com as propostas, discutindo com o povo. A gente tem que se livrar do passado, o Lula já fez seu resgate. A própria candidatura dele já é um resgate. E a gente falar das propostas para o futuro, como tirar o país da crise. E nós temos que bater duro quando eles vierem com um negócio de corrupção. Terceiro, nós não podemos ter medo das fake news que eles espalham, porque se as fake news produzem medo, elas se multiplicam. Nós temos que enfrentar e sair da bolha deles e criar o nosso próprio universo. É uma guerra, Mauro. Por isso que eu estou usando o termo situação de emergência. Tudo vale para ganhar essa eleição. Porque se a gente ganhar, a gente neutraliza essa força de uma base parlamentar que é o núcleo duro do bolsonarismo. Ele elegeu o núcleo mais duro, Bazuelo, Magno Malta e Etcaterva. E essa turma aí está pronta para qualquer coisa, porque é a extrema da extrema. Então, nós temos que ter consciência do que está em jogo. E fazer campanha a cada minuto, a cada hora, a cada dia, o que nós estamos fazendo, e eu acho que é fundamental, essa reta final, a gente dialogar com o povo. Nós não podemos ficar só fazendo reuniões de acordos, temos que fazer debate e diálogo com o povo diretamente, voltar às ruas, botar as nossas cores, não ficar saindo com qualquer xingamento deles. Eu acho que nós temos que ser mais duro, endurecer sem perder a ternura. Agora, Genuíno, eu queria te colocar uma questão que me parece que tem até um tom dramático. Porque, olha só, qual era o nosso temor, qual era o nosso tema até 2 meses atrás? Golpe. Esse tema desapareceu. Qual é o nosso tema agora? Reeleição. Olha, mudou de qualidade. A gente saiu do temor do golpe para o temor da reeleição. O golpe, Mauro, foi colocado para que levasse a candidatura Lula e o PT e as forças populares a fazer o frentão achando que o golpe era possível. Quanto tempo a gente não gastou discutindo golpe? Aquilo ali era para botar a gente na defensiva. E a gente tem que voltar a discutir a pauta do povo. É a fome, é o salário, é a miséria, é a carestia, é a saúde, a educação. E, ao mesmo tempo, como é que você pode acreditar numa possibilidade de golpe se agora é o segundo turno? Agora, se ele perder, e eu acho que ele vai perder, ele vai voltar a falar de golpe. E se o Lula for eleito, o Lula neutraliza essa força da extrema-direita no Congresso Nacional. É possível neutralizar, com um presidente eleito, consciente da sua representatividade, e principalmente, Mauro, definitivamente nós temos que governar conversando com as ruas, conversando com o povo nas ruas. Senão, se a gente ficar só nessa institucionalidade de declaração de ex-presidente do Supremo, se a gente ficar só em reunião com empresários, isso não ganha eleição. Nós temos que ir para o povão, temos que ir para o que se absteve, temos que ir para o que está explorado e arrebentado para votar no Lula. E é claro que nós temos que defender a democracia, os valores das liberdades, temos que defender o apoio mais amplo possível. Agora, nós não podemos sacrificar o conteúdo popular do que representa a liderança do Lula e o que tem que ser feito para enfrentar a crise. Porque com essa maioria que ele tem no Senado, o risco que o país está vivendo é muito grande. Nós podemos entrar num modelo de ditadura fascista pela via legal. Olha o que está acontecendo na Itália. Essa é uma nova maneira dos golpes por dentro da ordem. Agora, elegendo Lula, a gente neutraliza essa possibilidade. A gente enfrenta em melhores condições. Agora, se ele for eleito,
com o PL, eu sei o que é o PL, com o PL sendo a maior bancada, com esses senadores, olha. E essa burguesia brasileira, Mauro, você sabe que na hora H, ela prefere namorar com Lula, mas na hora de ir para um motel, ela vai com quem defende melhor o capital dela. Sim. Não, o Bolsonaro tem possibilidade de indicar de 2 a 4 novos ministros supremos. O Lula também. Né? Então, uma mudança radical. Antes de você chegar, Janine, eu estava aqui registrando uma notícia preocupante uma informação, um furo da jornalista do Globo, a Malu Gaspar, boa jornalista, dizendo o seguinte, que com essa vitória da direita, especialmente da extrema-direita, no Senado, no Congresso, ela já captou lá alguns sinais de que o Supremo, portanto, o TSE, vão tentar conciliar mais com o Bolsonaro. Eu não tenho a menor dúvida. Pode ter certeza disso. Eu não tenho a menor dúvida que ele vai levantar o impeachment contra esse ou aquele ministro e eles vão maneirar. Então, olha bem, eles maneiraram, vamos ser claros, Mauro, eles já vêm maneirando desde quando o Alexandre de Moraes botou as Forças Armadas com aquele negócio de urna que não deu em nada. Segundo, eles maneiraram porque deixaram de tomar medidas mais contundentes em relação ao uso da máquina. E eu acho que ele ameaça, porque o inominável é assim, ameaça e conquista. Ele não vai para as vias de fato, já falei isso várias vezes para você, ele ameaça. E é claro que a toga tende a ceder, porque ele levanta a possibilidade do impeachment. E o mais grave, Mauro, com essa maioria, se ele for eleito, ele vai aprovar pela legislação, por emenda constitucional, por retrocessos, que coitada da Constituição de 88, coitada das leis que estão aí. Portanto, tem muita coisa em jogo. Por isso que eu estou usando o conceito de situação de emergência. A eleição do Lula virou uma questão de salvação nacional das liberdades, dos direitos e do que representa essa história nossa. Então, nós temos que ter essa consciência, porque esse time que está aí não tem limite. Está aí o número de mortes da Covid, está aí o número de famintos, está aí o número de pessoas desempregadas. Esse pessoal não tem limite. É só ver o que eles fazem, o que eles fizeram com 3 assassinatos ao longo da campanha eleitoral. Então, eu acho que nós temos que ter consciência. Não é se apavorar, mas ter a cabeça fria, mas muita determinação, porque dá para ganhar a eleição. A diferença é de 6 milhões de votos. Por 1,5 milhão a gente ganharia no primeiro turno. Eu acho que a votação do Lula está muito consolidada no Nordeste e nós devemos ter uma tática especial para o Sudeste. E a tática especial para o Sudeste, Mauro, é ruas, ponto de ônibus, metrô, terminal, praça. Comício é um esquema muito pesado para a gente montar. É melhor a gente ficar andando na rua, no corpo a corpo. E rede social. Agora, o importante é a gente não se apavorar com esse medo. Por exemplo, eles agora estão dizendo que se o Lula ganhar, não vai governar. Como? O presidente da República tem poder para governar. Divide essas bancadas e governa, sim. E eu acho que nós não podemos ficar governando só com o Congresso. Eu já falei aqui outra vez. Ontem eu vi uma live do Eduardo Bolsonaro com um analista lá de extrema-direita. Eu e minha companheira aqui assistimos, e que interessante, eles estavam dizendo que um dos discursos dele será o seguinte: não, esse Congresso é de direita, então não dá para eleger o Lula, se o Lula eleger, não governa. Tem que eleger um presidente que tenha maioria no Congresso, e esse presidente é o Bolsonaro. Eles vão fazer esse discurso e nós devemos nos contrapor da seguinte maneira: com um Congresso de maioria de direita e um presidente protofascista, os rumos do país vão estar em jogo, das liberdades, dos direitos, da civilização, da vida. E essa é a discussão que nós temos que fazer. Nós não podemos fugir disso aí. Nós temos que responder todas as questões. A hipocrisia e o farisaísmo, quando tenta discutir corrupção, nós temos que enfrentar. E a questão do medo, nós temos que enfrentar. Porque uma eleição polarizada, Mauro, a esquerda não pode ter medo da polarização. Nós não podemos ir nesse discurso dessa mídia corporativa que fica, os dois lados polarizaram, só que um lado mata, o outro é vítima. Não dá para a gente aceitar isso. Nós temos que desbancar esse discurso fariseu e hipócrita de alguns colegas seus, comentaristas das redes familiares e privadas, que tenta pousar de neutralidade, que eles têm que saber que eles alimentaram esse monstro.
Nós estamos diante, Mauro, de um risco muito grande para o país e para as instituições, que é a vitória de um monstro que, com essa bancada, vai aprontar. Pode ter sido isso. Por isso que eu digo, a eleição do Lula é uma questão de salvação nacional dos valores, da soberania, da democracia e dos direitos. É isso que está em jogo. E aí nós temos que jogar tudo para ganhar o eleitorado popular, o que se absteve, foi muito alta a abstenção, né? Porque eles pregam, Mauro, você sabe que nas redes sociais, eu tive um amigo meu fez um levantamento, eles ficam falando dessa campanha civilizada, entre aspas, mas nas redes sociais é baixo nível, é violência, é ódio. Então, é claro que nós não vamos responder ódio com ódio, mas nós temos que não ter ilusão nesse segmento da classe dominante que tem ódio, que quer matar a gente, que quer eliminar. Esse é o discurso. E nós temos que nos juntar. Quem apoiar o Lula é bem-vindo, nós temos que estar aberto a receber todos os apoios. Agora, eu também não vou ter ilusão, tipo a sinalização do prefeito de São Paulo. Não dá, ele vai apoiar quem? O lado da direita. O prefeito de Ribeirão Preto já está apoiando a direita. É isso aí, nós não devemos ter ilusão. E nem nos abate. Pergunta, então, sobre isso. Queria chegar a essa uma questão. São Paulo. Queria ter o olhar para São Paulo, né? Em São Paulo, a gente colheu uma derrota dolorosa. A projeção das pesquisas era Lula ganhar no IPEC 9 pontos de frente, o Datafolha 4 pontos de frente, perdeu por 6,8, uma derrota dolorosa. Haddad, as curvas de pesquisa do Haddad não eram boas, ele já vinha caindo, mas a estimativa era ele terminar em primeiro lugar, terminou 7 pontos atrás do Tarcísio. Cenário em São Paulo bem complexo, e se a gente juntar, né, porque todo o desenho que foi feito para a campanha do Lula era ele eleito presidente, bancadas muito fortalecidas no Congresso Nacional e o governo de São Paulo. Na verdade, até São Paulo, Minas e Rio. Este projeto está em grave risco, né? As bancadas não mudou, a composição do Congresso não mudou, ao contrário, né? Você teve até uma migração mais para a extrema-direita, perdemos Rio, perdemos Minas, e o risco em São Paulo é grande, né? Olha, Mauro, em primeiro lugar, as bancadas, do ponto de vista da esquerda, aumentou em relação ao Congresso Nacional. E também de São Paulo. A bancada na Assembleia Legislativa do PT aumentou significativamente, e a bancada na Câmara Federal elegeu novos deputados. Agora, o problema central em São Paulo é que vai ser uma disputa nacionalizada. Eu acho que tem que casar o Lula com o Haddad, fazer uma disputa do eleitorado que votou no Rodrigo Garcia. Ele vai se dividir, tá certo? Agora, uma campanha eleitoral, Mauro, se a gente não constrói um polo combativo, determinado a disputar voto a voto, se a gente faz um cálculo, a eleição não é um cálculo matemático nem de pesquisa, a eleição é uma mistura de paixão, de desejo, de consciência, que a gente deve fazer isso. Eu acho que em São Paulo, a esquerda e o PT fizeram uma campanha muito cordata, muito bom mocismo, sem botar as cores, sem botar as bandeiras. A gente tem que fazer uma campanha forte na Grande São Paulo. Inclusive, o Haddad foi muito bem na cidade de São Paulo. Uhum. Isso tem que refletir na Grande São Paulo. Eu acho que vai ser uma campanha dura. Tudo vai ser duro, mano. Tudo vai ser duro. Como vai ser duro a campanha no Rio de Janeiro, a campanha no Minas Gerais. Vai ser dura a campanha do Lula. Por outro lado, eu acho que em outros estados também vai ser duro para ele. Eu acho que nós estamos numa situação de não ter ilusão. Quando a política fica limpa assim, a gente se livra daquelas ilusões, daquelas enganações, daquelas ingenuidades. A gente teve um pouco de ingenuidade nas alianças em São Paulo, achando que a aliança por cima traz naturalmente os de baixo. Não é bem assim. Se a gente não disputa os de baixo, eles não vêm automaticamente. Eu acho que a centralidade da campanha tem que ser a pauta do povo, as reivindicações populares e os riscos que o Brasil está correndo. Deixar isso claro, cristalinamente. E eu acho que aí nós não temos outro caminho se não for ampliar, mas radicalizar, ampliar, mas polarizar, ampliar por cima e fazer campanha por baixo. Então, nós vamos ter que discutir isso com Porto Alegre, vamos ter que discutir isso com Recife, tá certo? Nós vamos ter que discutir alguns estados que o PSDB vai precisar do apoio do PT. Agora, isso a gente não vai discutir, perder muito tempo, não. Olha, tá claro, vamos lá,
e começar a campanha corpo a corpo. Eu acho que a campanha de segundo turno tem que ser uma campanha de rua. Eu acho que nós deixamos um pouco as ruas livres aqui em São Paulo e os inomináveis ocuparam as ruas na última hora com camiseta verde e amarela e por aí afora. Eu acho que queria fazer observações sobre isso, Genuíno. A Lucinda Gregório diz assim, o filho fascista, está falando do Eduardo Bolsonaro, deve ser desmascarado, ele quer presidente com um orçamento para não ser investigado e continuar em paz com as rachadinhas. É isso aí. Sobre as ruas, quero te falar. A gente viu na antevéspera da eleição, na sexta-feira, grandes manifestações em Salvador e Fortaleza acompanhando o Lula. Aí, sábado, nós estivemos em São Paulo, encontramos-nos lá, inclusive. Eu estava na espera de uma manifestação grande. Genuíno, tinha pouca gente. Tinha pouquíssima gente. Para quem viu Fortaleza e Salvador, eu estava esperando, sei lá, 50 mil pessoas. Se tinha 10 mil, era muito, primeiro. É verdade. Segundo, fui votar, eu voto no Butantã, que é um bairro de classe média, tradicionalmente à esquerda. Rachou, o voto no meu colégio foi 40% e tinha muito mais camiseta vermelha, ou verde e amarela, camiseta da seleção, de gente claramente bolsonarista, do que camiseta vermelha. Então, assim, acho que os sinais das ruas em São Paulo já estavam dados, né? Estavam. Inclusive, Mauro, na quarta-feira a gente estava numa linha ascendente. A partir de quinta, sexta e sábado, houve um estancamento da ascensão do Lula e houve um deslocamento de voto para o inominável e aumentou a abstenção. Nesse sentido, eu acho que a gente devia ter feito aqui em São Paulo o que os companheiros do PT fizeram no Nordeste. Ceará, Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte, foi uma campanha, Sergipe, foi uma campanha de botar o vermelho, porque você tem que ocupar as ruas. Eles vão ameaçar, dá grito também, que história é essa? Nós não devemos sair das ruas, porque as ruas não são deles. Então, eu acho que faltou uma orientação mais ofensiva para a campanha em São Paulo. Para a campanha no Rio de Janeiro... A Elenira Vilela ontem falou aqui, devia botar toda a liderança do PT de São Paulo, Rio e Minas num avião e fazer 2 dias de estágio lá no Nordeste. Eu acho que sim. E eu acho que no Rio de Janeiro, ali criou uma confusão. Isso. Que um setor minoritário do PT acabou se melando com o Cláudio Castro, inclusive com material. Isso não é inaceitável num partido que tem que ter uma direção clara, contundente. E em Minas Gerais, eu acho que o governador ficou com aquela postura do muro, e agora ele está saindo do muro. Então, nós tivemos muita ilusão nisso. O próprio Calil, ora ele batia no candidato do PT, ora ele batia no PT, não batia no Lula. Esse tipo de coisa nós temos que precisar melhor, nós vamos contigo, mas qual é a contrapartida? Eu acho que o PT devia ter costurado melhor as alianças nos estados. Eu falei isso para você numa época que o PT estava muito prisioneiro de uma frente ampla. Eu disse, olha, frente ampla tudo bem, mas você tem que saber qual é a força para trazer. Por exemplo, Pernambuco. Nós tínhamos um candidato com 30%, retiramos ele antes do tempo, e agora vão... E aí a Marília estava com 30% do Senado. Nós elegemos a senadora, né? E agora nós temos que fazer uma recomposição com a Marília. Você pega o caso do Rio de Janeiro, nós tínhamos que ter feito uma coisa mais consistente para tirar aquela candidatura do Siciliano. A candidatura do Siciliano não ajudou a candidatura do Lula nem do Freixo, porque ele fez uma ponte com o Cláudio Castro. Tem material sobre isso. Nós temos que discutir essas coisas. Por isso que eu estou te colocando. Quer dizer, nós temos que juntar tudo isso e fazer a campanha. No Rio Grande do Sul, Mauro, por um empurrãozinho, o nosso candidato, por 2.500 votos, não foi para o segundo turno, Edgar Preto, porque ninguém acreditava que ele ia para o segundo turno. Sim. São coisas assim que a gente ficou muito achando que aquela aliança só por cima resolveria o primeiro turno. Não é bem assim. Nós temos que fazer a aliança por cima, mas por baixo é o que dá consistência a um partido com o PT. Porque essa burguesia e a mídia vem para cima. E eles não tiveram dose de vir para cima, porque eles queriam o segundo turno como terceira via. Então, nós não podemos ficar com esse chamego, vamos dizer assim, como se diz no Nordeste, ilusório. O José Cruz faz uma ponderação aqui, mas queria discutir isso. Fico pensando no que disse o Márcio França. O PT precisaria escolher se era nacional ou São Paulo. Escolhas erradas, deveria sair os dois, né? Ele está falando aqui
do Márcio França e do Haddad para governador. Mas o fato, Genuíno, é que o PSB, o Partido Socialista, sai muito machucado dessa eleição. Uma derrota brutal do presidente do PSB, o Carlos Siqueira, em Pernambuco, que não conseguiu levar o Danilo Cabral. Acho que é o ocaso do PSB lá em Pernambuco. Em São Paulo, a derrota do Márcio França para o governo do Estado, para o Senado, é inesperada e muito impactante, né, para o PSB. A derrota do Freixo no Rio, sobrou o Flávio Dino. E uma redução importante na bancada, né? Foi uma derrota. Claro. Eu acho que a aliança com o PSB vale a pena. Nós podíamos ter feito de uma maneira mais consistente. Nós criamos uma ilusão que a federação era a salvação da lavoura. Não era bem assim. Eu acho que a gente devia ter feito mais coligação e ter feito um esforço muito grande para trazer o PSOL para essa federação. Nós devíamos ter feito uma campanha em São Paulo mais polarizada à esquerda, Talvez o vice fosse uma vice mais representativa de segmentos sociais que agregasse. E eu acho que o Haddad vai ter que fazer um segundo turno que mais de enfrentamento, mais de crítica, mais de confrontação. Eu acho que ele deixou passar a ideia que estava preferindo no segundo turno o Tarcísio e não o Rodrigo Garcia. Se as forças que apoiam o nominado são os nossos inimigos principais, e são, nós temos que saber com quem e contra quem nós estamos batalhando e brigando. Eu acho que a eleição em São Paulo é uma eleição dura e difícil. Agora, para mim, a questão agora, Mauro, é a gente ganhar Salvador, ganhar Bahia, a gente ganhar São Paulo, concentrar nessas cidades a possibilidade de ganhar, inclusive Sergipe, que aumenta, porque nós estamos numa situação de que você tem que criar as condições para o Lula ganhar e governar. Eu acho que a eleição do Lula não está tão difícil, no meu modo de entender. Matematicamente está mais fácil do que de São Paulo. Agora, o estado de São Paulo é um Brasil concentrado, né, Mauro? E eu acho que nós temos que levar em conta que o interior é muito conservador, diferente da grande São Paulo e da capital, por isso que o PT elegeu 3 vezes a prefeitura de São Paulo. Então, nós temos que levar em conta isso na campanha eleitoral. Eu acho que o Haddad tem que fazer uma campanha com caráter mais popular na periferia da grande São Paulo e das cidades grandes do interior, tipo Campinas, tipo Guarulhos, tipo Vale do Paraíba, nesse sentido aí. Porque se a gente achou que trazendo o Alckmin para vice, eu não vou discutir, isso trazia automaticamente o eleitorado dele para Haddad. Essas transferências não são matemáticas. Não, de fato não aconteceu, né, Genuíno? Não deu certo. Claro, não aconteceu. E eu acho que a eleição poderia a gente ter mantido o Haddad em primeiro lugar e eleger o Márcio França? Podia. Agora, a orientação política da campanha tinha que ter sido mais combativa, mais polarizada, mais quente. Nós fizemos uma campanha, Mauro, morna. Campanha morna com um adversário que prega a guerra, prega a morte, não é vitoriosa. Esse é o problema. Então, nós temos que rever a maneira, a política de como fazer o enfrentamento aqui em São Paulo. 2 ponderações. Primeira, vou fazer uma de cada vez, em relação a São Paulo. Ficou claramente... Acho que a gente veio com uma ideia, Genuíno, de que o fenômeno de 2018 não se repetiria em 2022, ou seja, que a ascensão da extrema-direita tinha sido interrompida, né? Então, estamos trabalhando com os parâmetros tradicionais do análise política. O Bolsonaro foi para o governo e que a eleição de 2022 seria uma eleição de julgamento do governo do Bolsonaro. Então, que o Bolsonaro deixaria de ser essa força política de extrema-direita em ascensão para ser um governante, e que a eleição agora se trataria desse julgamento. Parece-me que isso, em parte, não aconteceu e que a gente se iludiu com a ideia de que a extrema-direita teria sido interrompida a ascensão da extrema-direita. Eu chamo a atenção que algumas lideranças importantes da esquerda em 2018 comemoraram quando o Bolsonaro foi para o segundo turno e não o Alckmin, que acharam que era mais fácil derrotar o Bolsonaro do que derrotar o Alckmin, que teria uma base social maior. Será que em São Paulo a gente não está repetindo esse erro?
né, achando que o Tarcísio seria mais fácil que derrotar que o Rodrigo Garcia, porque, na verdade, esse momento histórico da ascensão da extrema-direita ainda não passou? Ô, Mauro, a ascensão da extrema-direita é uma necessidade do novo momento da reestruturação capitalística e da crise do sistema capitalista neoliberal, financeirizado, monopolista. É uma exigência, é um processo objetivo. Você tem toda a razão. A ascensão da extrema-direita não está concluído. A tragédia de 2018 está se materializando agora numa grande farsa em 2022. Agora, por isso que o combate à extrema-direita envolve o combate às suas políticas e à base material, a base econômica que a produz. A gente criou a ideia que, para derrotar a extrema-direita, é fazer uma aliança ampla com os liberais. Esse caminho não é eficaz. Você tem que fazer uma aliança ampla, mas se você não tiver um núcleo duro, popular, um núcleo de rua, de mobilização, de esquerda, é frágil. Veja bem o que aconteceu com a crise italiana, com a ascensão agora da Giorgia Meloni. Veja bem a tragédia que foi na Itália, o PCI, depois o ajuste fiscal, o que dá. Portanto, a esquerda ela pode fazer alianças amplas com segmentos liberais. Agora, ela não pode abrir mão da sua radicalidade, né, no enfrentamento do modelo econômico, do atendimento às reivindicações do povo, da discussão do futuro. De uma certa maneira, nós achamos que essa fase da extrema-direita seria encerrada com uma frente amplíssima. A gente até fazia apologia de uma frente muito ampla, quanto mais melhor. E quando eu discutia que era necessário ter uma esquerda com mais protagonismo, às vezes eu não era muito bem entendido, nem no PT, nem na mídia. Você sabe que nós fizemos essa discussão em algumas entrevistas. Eu dizia, a aliança da esquerda para derrotar o protofascismo é estratégica. A aliança com os liberais é pontual. Agora, nós criamos toda uma ideia de que a gente estava encerrando esta fase de ascensão da extrema-direita. Aí a extrema-direita se rearticulou e ganhou. O conservadorismo não só ampliou, como ele elegeu o núcleo duro, o núcleo mais barra pesada do conservadorismo. Nesse sentido, o método deles foi correto. Eles pregaram, eles se vitimizaram no enfrentamento com o Supremo, pousaram de que eles eram antissistema, sem ser, consideraram a esquerda como inimiga, pegaram a pauta religiosa e de costumes e fizeram a violência nas redes sociais que não tem limite. E aí eles elegeram o núcleo duro da extrema-direita. É só pegar a bancada do Senado e os mais votados em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Eles estão com o núcleo duro. Portanto, eles elegeram uma vanguarda que não vai ser fácil, tem que ser enfrentada. Então, essa ideia de que a gente, para combater a direita, tem que fazer conciliação, paz e amor, não dá. Então, aquele negócio de o amor vai vencer o ódio, a gente tem que colocar isso, mas primeiro tem que ter... É a luta que vai vencer o ódio. Uhum. É a nossa combatividade que vai vencer o ódio. É a nossa unidade política que vai vencer o ódio. Para mobilizar as pessoas a enfrentar, a discutir. Eu acho que nesse sentido nós temos que fazer uma revisão para o segundo turno. Portanto, eu acho que a extrema-direita foi vitaminizada, ela se vitaminizou. Nós temos que entender que ela transformou a tragédia de 2018 numa farsa que pode virar uma tragédia. E eu acho que se o Inominável ganhar, nós estamos diante de uma tragédia que não sabe onde o país vai chegar. Eu acho que dá para conter essa tragédia. Eu não estou apenas fazendo propaganda, eu estou aqui analisando a diferença de votos, a campanha que foi feita contra o Lula, a maneira como todos combatiam o Lula nos debates, que ali era 5 contra 1. O vale tudo da dona Simone, essa declaração agora da senadora do Mato Grosso, que está dizendo que os dois são bandidos, a violência do Ciro, o padre, não é brincadeira. O Lula foi o alvo principal, de todos contra ele. Eu acho que o Lula demonstrou também uma força, uma resiliência, uma liderança que, nesse desgaste da política ao longo dos últimos anos, ele sobrevive de cabeça erguida. Então, eu confio muito que essa capacidade dele vai representar esse diálogo com os pobres. E onde é que o Lula é forte, Mauro? Com os pobres, com a juventude, com as mulheres e com os negros e pardos. É aí que nós temos que aumentar a votação para diminuir a abstenção. E nós não vamos diminuir a abstenção
passando a ideia que nós somos o sistema liberal contra o protofascismo. Nós temos que dizer o seguinte: nós somos uma alternativa popular contra a ameaça protofascista que pode levar o país ao abismo. Duas questões ainda derivadas dessa, registrando apenas a Nédia, dizendo: Camilo Santana, nosso cristalzinho do Ceará, vai levar luz ao Senado. Que perde é feio para Ku Klux Klan. Além disso, ele já desembarcou em São Paulo para a coordenação da campanha do Lula. Ótimo. A Alessandra Souza. Bom dia, Mauro. A candidata ao segundo turno com Marília Reis é do PSDB. Como o PT vai fazer? Marília está há muito tempo levando o nome dele. Olha, o Lula ontem sinalizou na entrevista coletiva que se a candidata do PSDB apoiá-lo, a tendência do PT é uma posição de neutralidade em relação ao segundo turno. Ele diz o seguinte: estados em que os dois candidatos estiverem apoiando o PT, a gente não vai se meter. Eu acho que no caso de Pernambuco, Mauro, eu peço licença e digo, no caso de Pernambuco, a gente devia de imediato chamar a Marília, botar a Marília no nosso colo e dizer: vamos com Lula, Marília. Você vai ser governador, mas o Lula é presidente. Tem momentos assim que a neutralidade não aconselha. Pernambuco, eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo de Pernambuco, porque eu me lembro de uma história com o Lote e o Jânio. Você se lembra que havia uma disputa, uma guerra entre esquerda e direita. Aí o Lote foi para Pernambuco, aí a imprensa perguntou: como é que você vê Cuba? Aí o Lote meteu o pau em Cuba e disse que era contra estabelecer relações diplomáticas. Aí o Jânio foi lá, e o Jânio fez a maior média com Cuba, que depois trouxe o Guevara e deu a medalha Cruzeiro do Sul. O que aconteceu em Pernambuco? O Jânio teve mais votos que o Lote, que era o candidato das esquerdas. É isso que eu ia te falar. São duas ponderações em relação à campanha que eu queria te propor. A primeira é a seguinte: bom, se a tese é de que 2022 tem ainda um gosto de 2018, do ponto de vista da lógica política, a gente está assistindo um fenômeno inusitado. Inclusive, quero dizer que o Vladimir Safatli já nos advertiu mais de uma vez aqui em relação a isso. Ele não se elegeu para deputado federal, teve uma votação grande. Eu já pedi para ele para voltar aqui a conversar, que é assim: o Bolsonaro está conseguindo um fenômeno, acho que inusitado, entendeu? Mas é uma característica da extrema-direita. O Trump é a mesma coisa nos Estados Unidos. Ele está no governo, ele é presidente e ele consegue se apresentar como sendo o antissistema. Meu temor é que então a gente achou que ia combater um presidente que está se julgando o seu governo. E nós estamos combatendo um presidente que está se dizendo um cara antissistema, repetindo a estratégia de 2018, que aparentemente está tendo um relativo sucesso. Meu temor genuíno, meu temor. Na medida em que a gente estabelece uma frente ainda mais ampla para o segundo turno, em que você junta Ciro, Simone, Kassab, Edgar Leite, Alckmin, toda a direita tradicional do país, todo o establishment do país, todos os artistas consagrados, a própria mídia conservadora. Você não está, na verdade, deixando para o Bolsonaro, reforçando o discurso do Bolsonaro de que, olha, está todo mundo lá, o sistema está todo com o Lula, eu sou o antissistema. Ô, Mauro, esse é um problema que nós temos que resolver da seguinte maneira: numa eleição de segundo turno, receber apoio, receber manifestação de voto, nós não podemos recusar. O problema é qual é a orientação política para disputar o eleitorado popular que se absteve, que está excluído dos benefícios, que está excluído dos direitos. A centralidade da campanha, nós não podemos amoldar a campanha à agenda do mercado, nós não podemos domesticar a campanha por causa dessas alianças. As alianças virão até por uma questão de consciência dos adversários ou então por senso de gravidade. Agora, nós não podemos sacrificar o conteúdo. Eu já vi gente falando: não, agora o Lula deve sinalizar para o mercado, deve até indicar o ministro está fazendo, isso é um equívoco, isso é suicídio. Nós temos que aprofundar o programa. Gente dizendo que ele deve aderir à pauta moralista, que ele deve falar que é contra o aborto, que ele é contra a pauta feminina. Eu acho que isso é suicídio político, porque se você fala uma coisa que ninguém acredita, isso é suicídio. Nós temos que defender o direito das mulheres, o direito da comunidade LGBTQIA+,
o direito das populações originárias, porque a campanha eleitoral, Mauro, é um momento também de você conscientizar o povo. Nós não podemos nivelar por baixo para ganhar de qualquer jeito. Se você ganha de qualquer jeito, você não pode governar de qualquer jeito. As pessoas têm que entender que a campanha eleitoral é a antessala de um governo, se você ganha. Portanto, eu acho que o melhor caminho para derrotar essa tática do inominável de pousar antissistema é a gente mostrar que ele não é antissistema. Por exemplo, vamos mostrar quem lucrou no governo dele, como os bancos lucraram no governo dele, como o agronegócio lucrou no governo dele, como a imprensa lucrou no governo dele, como ele beneficiou as grandes redes de consumidores distribuindo aqui no país. Essa é a questão que nós temos que colocar. Porque se a gente não desmoraliza esse véu que está encobrindo essa tática do antissistema, ele pousa como sendo antissistema. E aí incentiva uma direita rebelde, uma extrema-direita rebelde, com arma, com milícia, com a família, etc. E nós ficamos justificando o apoio de ex-presidente do Supremo. A esquerda tem que deixar... eu não sou contra receber apoio. Agora, a gente fica comemorando, ex-presidente do Supremo apoia, ex-não sei o que apoia. Não precisa comemorar, recebe o apoio de maneira cautelosa, humilde, tudo bem. Agora, o centro, nós não vamos tirar a atenção do foco. Qual é o foco? As mudanças estruturais que nós vamos fazer para resolver os problemas do povo. É o caráter popular. E aí, nesse sentido, Mauro, o Nordeste dá um exemplo. O PT do Nordeste dá um exemplo. Como é que a Bahia subiu nas pesquisas? Como é que o Ceará, que lançou um candidato no meio da campanha, subiu e ganhou no primeiro turno? É isso que nós temos que avaliar. Por que nós subimos em Sergipe? Por que nós subimos no Piauí, ganhando no primeiro turno, e no Rio Grande do Norte também, com uma mulher combativa governadora? É porque nós não podemos nos esconder nesse manto do bom-mocismo. Não adianta fazer média com essa ideologia da classe dominante, que eu repito, ela gosta de namorar com a gente para domesticar a esquerda, mas na hora H ela vai para o motel com a direita porque dá segurança para os seus negócios. Eu não tenho ilusão nisso. Aliás, Mauro, essa é uma das lições que eu aprendi na minha vida parlamentar. Aliás, eu disse isso uma vez para o Fernando Henrique Cardoso. Ele disse que eu era bom de palavra e ruim de voto, porque eu votava sempre com o PT. Eu disse, o problema, Fernando, é que é bom conversar contigo, mas também quando você toma as medidas, é só com o PFL, não toma medida com a esquerda. Então, esse é o problema. Nós não podemos mudar de lado, Mauro. Eu acho que essa maneira de conceber a campanha, São Paulo, Rio Grande do Sul, nós temos que ser mais claros. Rio Grande do Sul, eu fico muito incomodado, porque por 2.500 votos, o empurrãozinho dava. Mas você se lembra como era difícil discutir o Rio Grande do Sul? No auge da Frente Ampla, no auge da ideia de que o Edgar era inviável, tudo aquilo ali era uma ideia de que é o seguinte, você sacrifica os estados para garantir a eleição nacional como se o Lula fosse solteiro. Não é bem assim, no meu modo de entender. Nós temos que fazer... A esquerda tem que ter um projeto casado, é a disputa de projeto. E eu acho, Mauro, que essa situação que eles estão cantando vitória, isso é momentâneo, porque a crise econômica, a crise social e a própria insatisfação popular vai vir à tona. Então, nós temos também que ter consciência que existe um negócio que chama luta de classes, luta política. Existem contradições que não se resolve assim de qualquer jeito. E agora, veja bem o Biden. O Biden fez aquele discurso e agora está perdendo, porque adotou uma política que não realizou o que ele prometeu e o belicismo da política externa. Essa situação é muito contraditória. E eu acho que quando a esquerda fica sem rumo, fica sem o azimuth da bússola, ela fica muito à mercê desses movimentos, como se a eleição fosse uma conta matemática. Não é. A eleição, para nós da esquerda, é uma disputa de projeto. Eu estou nessa linha. Aliás, é o aprendizado que eu fiz da minha autoavaliação, da minha experiência parlamentar e institucional. Aí tenho mais duas interrogações para você, exatamente sobre o eixo, o caráter da campanha. Registrando antes a Soraya Brito falando da preocupação dela em Pernambuco. O deputado estadual mais bem votado é um lixo bolsonarista. Estou com medo dessa batalha. É o seguinte, eu quero mais uma vez pegar o Vladimir Safato. Ele disse aqui, olha, faz uns 3 meses, ele falou, é um grande equívoco da esquerda que, na verdade, cede ao discurso liberal essa história de civilização contra a barbárie. O povo não entende civilização contra a barbárie. O diálogo
da campanha é um diálogo de projeto para o país. Essa coisa genérica de civilização versus barbárie não resolve. Não resolve. Nós vamos perder a eleição nesse diálogo. Então, essa é uma... E, de fato, esse binômio civilização versus barbárie é tipicamente um binômio liberal, né? E não da esquerda. Um pouco assim, aquele espírito, sabe, do 11 de agosto. Acho que o 11 de agosto foi importante, mas o 11 de agosto foi uma manifestação liberal, não foi uma manifestação da esquerda. Então, o tema central da campanha está menos nessa visão, no terreno dessa polarização civilização versus barbárie, e mais no terreno da polarização de quais são os interesses concretos que cada projeto representa, né? Qual é o programa de governo, portanto. Eu concordo em parte com o Vladimir. Eu acho que você tem que ter um projeto para o futuro das pessoas. E esse projeto é social, é econômico, é de mudanças estruturais. Nós temos que dizer isso. Porque quando você fala civilização e barbárie, cai no leito liberal. Até porque, Mauro, essa ofensiva da extrema-direita colocou a democracia liberal na lata do lixo. Quem enterrou, em parte, a democracia liberal foram eles. Quem foi que enterrou o liberalismo no Brasil? Daí os partidos liberais todos em crise. Foram eles próprios que fizeram uma ruptura para combater o PT e nasceu o Inominável. Nos Estados Unidos a mesma coisa, na Hungria a mesma coisa. Agora na Itália, aliás, tem um livro interessante que é o seguinte: primeiro tomaram Roma, 2 pontos, como a Operação Mãos Limpas preparou o terreno para a ascensão da extrema-direita na Itália. Esse é o caminho. Primeiro, tem uma guerra moralista e ideológica. Segundo, a democracia liberal vira uma coisa sem mexer nas condições sociais de vida. E aí o povo pobre, explorado, acha que não adianta essa democracia, porque a vida dele está piorando. Ou a esquerda tem um projeto de conteúdo para substantivar o que é democracia, o que é liberdade, o que é vida, o que é direito, ou então ela fica engolida. Foi o que aconteceu com a esquerda italiana, ela ficou engolida. E na França, o Mélenchon só subiu quando ele levantou bandeiras populares que uniu aquela frente insurreta, insubmissa da França. Se nós não levantarmos esse programa, o país está arrebentado. Nós temos que levantar um programa popular, de levante popular. A eleição tem que ser uma espécie de levante eleitoral. Essa crítica do Vladimir Safato tem razão. E eu acho que o Lula... Veja bem, Mauro, qual é a história do Lula? É a história de um trabalhador metalúrgico da luta por direitos. E na hora que o Lula aparece que não é isso, ele perde, porque a classe dominante não confia nele e a esquerda fica com o pé atrás. Não, Lula, radicalize seu conteúdo e compromisso com a classe trabalhadora. A partir daí, amplie. Mas primeiro deixe claro qual é teu lado. Perfeito. Eu não sou contra fazer ampliações. Agora, primeiro você tem que deixar conta. Quando ele começou a fazer aliança, eu dizia, primeiro vamos consolidar a canhota, para depois ir para a direita. Se você não você tem defendido exatamente isso, a formação de um núcleo de esquerda com PT, PCdoB, claro, PSB. Eu defendo isso, inclusive, porque o governo do Lula vai ser um governo de disputa. E a tendência é ele receber mais amplos apoios no segundo turno, que é essa lógica, como se os apoios fossem matemáticos. E eu acho que nós vamos ter que enfrentar isso. Eu acho que o Lula se elege presidente da República porque ele tem capacidade, tem representatividade, e eu acho que o país está meio num pesadelo. Eu acho que quanto mais os caras botam as manguinhas para fora, mais aumenta o medo. Agora, não adianta ter medo. O pessoal manda mensagem, eu estou com medo. Eu não estou com medo de nada. Eu estou afim de brigar. Porque se o cara diz eu estou com medo, ele não sai de casa. Pode dizer, eu estou afim. Eu estou com faca nos dentes, pô. Vamos para a luta, vamos para o enfrentamento. Estou com medo. Estou com medo por quê? Se eu estou com medo, eu não vou enfrentar a luta. Eu acho que nós temos que mudar a diretriz, a inflexão. Uma campanha tem que ser algo que apaixone as pessoas, que provoque adesão, que provoque entusiasmo. Eu acho que aquela manifestação que eu encontrei contigo na Augusta, além de ser uma manifestação que podia ter sido muito maior, e aí não podia ser ali, tinha que ser no ABC, tinha que ser em outro lugar, era uma manifestação que era muito calma, era muito cordata. Não podia ser um encontro cívico, tinha que ser um encontro de lutadores que estão desbravando um caminho novo. É uma maneira diferente da gente fazer campanha. Se a gente não fizer essa revisão, Mauro, a extrema-direita, que tem base social, que ela ganha parte da população pobre,
parte da pequena burguesia, ela usa o discurso moralista, que é apoiado pela grande mídia, e faz essa confusão. Nós temos que, vamos dizer assim, tirar a roupa desse farisaísmo e dessa hipocrisia da burguesia, mas mostrar a nossa roupa também. Não ter medo de mostrar o nosso vermelho, não ter medo de mostrar nossas palavras de ordem, não ter medo de dizer o que nós pensamos. Tudo na base da disputa, nada de violência, nada de provocação. Há uma disputa no interior da campanha de Lula, segundo a qual são duas, que é uma crítica a um dos centros da campanha de Lula. A gente vai olhar a campanha do Lula, o principal centro, talvez, da campanha do Lula é a referência ao passado. Você vivia bem, vive mal, vai voltar a viver bem. É basicamente esta a narrativa, e aí multiplicam-se os exemplos das políticas do PT no passado, etc. Há uma crítica a essa ideia de que essa reminiscência do passado não é eficaz e que o centro tem que ser a crítica às políticas do Bolsonaro e as propostas concretas para agora e para o futuro do PT. Como é que você vê essa polêmica no interior da campanha? Nós temos que nos libertar do passado, e eu uso a imagem de um carro que tem o retrovisor e para-brisa. O para-brisa é o determinante para onde você vai, que é o futuro. O para-brisa você olha de vez em quando para saber se não está no alambrado. Então, eu acho que não é para discutir o passado. Campanha eleitoral, você discute o futuro. Esperança, autoestima, mudança, é pensar no futuro. E há questões novas, Mauro, que não estavam presentes quando a gente governou. Por exemplo, a própria classe trabalhadora se transformou muito. A própria juventude tem novas aspirações. Hoje, a luta das mulheres, da população negra, da população LGBTQIA+, tem novas dimensões. Se nós não incorporarmos essa novidade, nós temos que criar uma espécie de rebeldia cultural, uma coisa mais nova. Então, eu acho que a referência do passado é importante, e eu defendo a memória, não o ressentimento. Memória sim, ressentimento não. Agora, você não ganha uma eleição só com a memória. Você ganha uma eleição com o futuro. Portanto, eu uso a imagem do carro. Para-brisa sempre, olhando sempre. E o retrovisor você olha assim um pouco e tal, mas eu concordo que nós temos que nos libertar do saudosismo e colocar a esperança. Aí a gente pode dizer, quem fez o que nós fizemos, temos autoridade para fazer isso, isso, isso. A gente dá uma passada só. Quem fez o que nós fizemos na área social está capacitado para tomar tais e tais e tais medidas. Está entendendo? Quando vem o tema da corrupção, para colocar a gente na defensiva, nós temos que dizer como é que nasce a corrupção, quem são os corruptos encobertos, qual é o farisaísmo da corrupção. Nós temos que ir para a ofensiva. Agora, tudo isso olhando para frente. Campanha eleitoral, é um momento de despertar desejos, emoções e convicções. E só o futuro pode fazer essa mobilização. Perfeito. O Francisco Nijair diz assim: a esquerda tem que voltar para a base, como disse o Mano Brown. Formar associações de moradores, abrir projetos sociais, cursinhos comunitários, escolas de arte. Olha, a esquerda faz isso, viu? Tem muito disso nas periferias, né? Tem bastante disso nas periferias. Os fariseus neopentecostais fazem isso e ludibriam a população. O que a gente assiste nas periferias é uma guerra, claro, pelos corações e mentes. É uma guerra, né? Eu outro dia estive lá na Zona Oeste de São Paulo. Você tem, ao lado de uma série de igrejas, iniciativas culturais da esquerda. Então... Bastante. Aliás, Mauro, essa experiência de iniciativas culturais da esquerda nasceu na Itália. Logo após a Segunda Guerra Mundial, o Gramsci orientou o Partido Comunista a fazer centros culturais onde tivesse uma igreja. Portanto, eu concordo que o PT tem que se penetrar no povo como peixe na água. Nós nos afastamos por uma institucionalidade burocrática e domesticadora. Nós temos que voltar às bases. Agora, voltar com que discurso? Temos que ter discurso, programa, qualidade de vida, o ar que nós respiramos, a comida que nós comemos, a água que nós bebemos, o salário que nós recebemos, o transporte que nós usamos, tudo tem que ser discutido. Eu acho que isso aí é que coloca a gente na ofensiva. Ficar discutindo temas gerais, genérico, eu acho que não é suficiente. Tem que ir lá para baixo. Mas ir lá para baixo não é só fisicamente, não. É também saber o que nós vamos discutir com a população que está se sentindo abandonada.
Eu acho que a esquerda tem que repensar o seu momento e a sua ligação com o povo, porque a novidade no mundo, Mauro, é uma extrema-direita protofascista que vem com base social, porque ela dá uma alternativa à população desesperada que se engana. É isso. Aí se apoia na religião, é o Deus, a Bíblia, a arma, o capital, porque eles favorecem o capital em todo sentido. Não tem uma medida desse governo que tenha contrariado o capital, nenhuma. Todas elas. E fazem dos direitos sociais um assistencialismo. E faz da pobreza uma espécie de caridade farisaica e hipócrita. Nós temos que descambar isso aí, nós temos que desmontar essa arapuca. E eu acho que o Brasil pode ser uma grande experiência, e a pessoa mais indicada para fazer isso é o Lula, pela sua história, pela sua origem, e porque ele está cindido disso aí. Por que que o Lula é esse futuro? Porque ele tem uma ligação histórica e de identidade, Mauro. Por isso que os caras querem combater o Lula. Se você olhar o discurso da direita gourmet e da direita violenta, é para deslegitimar a liderança do Lula e o compromisso com os pobres. É para isso que eles fazem. Como fizeram com Mandela, como fizeram com Getúlio, como fizeram com o Perón em certa medida. Essa é a lógica dos caras. Então, porque eles querem dominar as pessoas com a ideia de que é o mercado, é a competição, é a eficiência, é o gerenciamento, vamos dizer assim, a meritocracia, que são valores que administram o capital. E a democracia é o espaço para o mercado se realizar o lucro. Nós temos que combater essa ideologia. Por isso que a luta nossa é cultural, é ideológica, é econômica, é social. Não é um problema só da imagem, entendeu? Aí o Safado tem razão. A gente fala em democracia e votar de 2 em 2 anos e a vida das pessoas morrendo. Como é que você vai falar para a democracia se o cara perdeu o emprego? Tem que dizer que é direito social a democracia, que é trabalho, que é emprego, que é comida. É substantivar a democracia e as liberdades políticas. Perfeito. Genuíno, para encerrar, quero convocar os seus dotes de um dos parlamentares, né, dizendo aqui, acho que é uma mulher, é Neidia, ela disse fechada, mas acho que é fechada com Genuíno, um cheiro. Eu quero convocar sua larga experiência parlamentar, você é consagrado como um dos maiores parlamentares da história recente do Congresso, para analisar a eleição na Câmara dos Deputados. Aqui é o desenho, deixa eu baixar aqui e ler. O cenário é o seguinte, o PL saiu de 77 para 99, o PT de 56 para 68, o União Brasil de 52 para 59, o PP de 57 para 47, o PP caiu. Está se falando de unificação União Brasil e PP, aí vai dar 106. O MDB de 37 para 42. O PSD do Kassab, 46 para 42. Republicanos, 43 para 41. PDT de 19 para 17. PSB de 23 para 14. PSDB de 23 para 13. PSOL de 8 para 12, Podemos de 8 para 12, Avante de 6 para 7, PSC de 9 para 6, PSC é o Partido dos Pastores, PCdoB de 8 para 6, PV de 4 para 6, Cidadania de 6 para 5, Patriota de 5 para 4, Solidariedade de 8 para 4, o Novo de 8 para 3, o PROS de 4 para 3 e a Rede tinha 2, fica com 2. Que olhar você tem para essa Câmara das Deputadas e Deputados? Olha, aumentou e cresceu o conservadorismo. Mas isso é o fim do mundo? Não. Eu vivi uma experiência, Mauro, com bancada de 6, de 16, de 32, de 66 e de 96. Portanto, eu vivi... Quando você tem uma bancada minoritária, você tem que coesionar o campo da esquerda. Primeira coisa. Nós temos em torno de 124 a 130, somando toda a esquerda. Coesionar uma bancada dessa, fechada, num acordo programático, é fundamental. Primeira coisa. Segundo, a partir dessa coesão da canhota, nós vamos dialogar pontualmente, sem ser com todo mundo, mas parte a parte. Então, vamos conversar com o PSD, vamos conversar com
União, vamos conversar com o PSDB, com Cidadania, parceladamente. Terceiro, eu acho que nós devemos fazer a discussão no terreno de polarizar com esse polo. Porque se você tem 124, 130, é a maior bancada em termos de unidade política popular. Maior do que o PL, maior do que, no caso, o Cidadania junto com o PP. Cidadania não, União Brasil junto com o PP. O PP, que é 106. Pois é, a partir dessa bancada, se a gente construir 124, 130, que dá somando PT, PSOL, PCdoB, PSB, PV, Rede, que nós temos, é a maior bancada. 125. Você tendo a maior bancada, você tem força de polarização. Nós não podemos atuar PT de um lado, PSOL de outro, PCdoB de outro. Não dá. Isso é suicídio. Nós temos que juntar a nossa tropa, por isso que é importante o bloco de esquerda. Fazer um bloco e ser a maior bancada para disputar comissões, plenário, tal. Segunda medida, se você é minoria no parlamento, e nós somos, você tem que ser muito ativo para disputar tudo. Disputar até regimento interno, ordem do dia, abertura de sessão. Tem que ser uma bancada que não se acomode. Eu acho que a nossa experiência no parlamento durante o mandato do inominável foi muito cordado. Ficamos perdendo tempo com o negócio de votar em Pacheco, Lira, dividiu a bancada. Não dá. Você tem que ter uma coesão. Por exemplo, quando nós estávamos na campanha das diretas, fizemos um grupo popular com o PMDB do Mário Covas. Aí nós peitávamos os caras, peitava mesmo, politicamente. Eu acho que falta essa combatividade desse bloco. Portanto, eu acho que com 124, eu gostaria de estar lá com 124, porque eu vivi a experiência com 6. Se eu brecava, obstruía com 6 e com 16 e com 32, imagine com 124. Agora, é para valer. Você tem 3 fases de obstrução, de guerra. Você tem a guerra da civilidade, você tem a guerra de peitar, e você tem o vale tudo. Vem com o vale tudo? Tem. Então, esse é o problema. Agora, nós não podemos ficar domesticados por essa institucionalidade canalha. O Brasil tem uma institucionalidade canalha que foi profundamente modificada pelo Eduardo Cunha. Eu acho, portanto, que a situação não é desesperadora. Está entendendo? Desde que a gente tenha esse bloco unindo a esquerda com em torno de 124 deputados. Olha, eu estou fazendo umas contas aqui, Genuíno. A nossa situação é a seguinte: isso, então, tem uma bancada de perfil, vamos dizer, de centro-esquerda, né? De 125. Se somar com MDB e PSD do Kassab, vai para 209, porque com 125 a gente não evita impeachment ainda. Precisa de 180. Não, mas você faz pontualmente. Ô, Mauro, no parlamento é o seguinte, olha bem. Quando você tem um polo coeso, esse polo atrai. É o centro de gravidade. Se a gente não fizer isso, a extrema-direita vai fazer com o PL. Você tem que criar centros de gravidade no parlamento. Eu fazia isso, centro de gravidade. Aí você atrai. Se você não fizer isso, você não atrai ninguém. Se o PT for para um lado, o PSOL por outro, estamos ferrados. Com o MDB e o PSD do Kassab, cada um tem 42, já vai para 209 e não tem impeachment, está resolvido. Claro. Aí você tem aqui o Cidadania com 6, o Avante com 7, o Patriotas com 4, já pula para 226. Ainda não tem maioria. E a maioria é 261. 261. Mas já começa você evita que eles tenham, Mauro. Mas você evita que eles tenham maioria absoluta. Porque eles se somar o PL, que é a maior bancada, com União Brasil, não dá. Mas o PP, eles vão para 258 já. Pois é, mas para unir União Brasil com o PP e a bancada liberal não dá. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O Lira quer ser presidente da Câmara, que é do PP. O PL vai aceitar? Porque existem as contradições entre eles. Nós temos que ter uma capacidade política de dividi-los. Agora, a questão central é unir a canhota. Quando você tem a canhota forte, você sabe aonde bater. Esse é o problema. Para mim, isso é claro. Com 124 deputados coeso, de centro-esquerda, com uma pauta comprometida, com unidade política,
nós podemos diminuir a força da extrema-direita no parlamento. Por exemplo, obstrução. Eles botam um projeto protofascista lá, contra as mulheres, contra a população negra, racista. Vamos para a guerra de obstrução. Aí cria um peitar. Isso se chama, na linguagem do Chico Mendes, embate. Você faz um empate. Você tem que fazer empate no parlamento. Segura, não vai. Assim não dá. Mas também não pode ser aquela obstrução só civilizada. Eu vou te dar um exemplo. O Temer era presidente da Câmara, ele queria mudar o regimento interno. Nós dissemos, não dá. Ele diz, eu vou, porque eu tenho maioria. Tá bom. Aí ele abria a sessão, a gente comprou 50 apitos de ferro de juiz de futebol e apitava, não tinha como ter sessão. Agora, é um ato, a imprensa disse que era um ato incivilizado. Eu estou ligando para esse tipo de valor. Incivilizado é a fome, a miséria, a morte, a desgraça do povo. Isso é que é incivilizado. O Genuíno não quis sair candidato, iria se eleger, claramente, se fosse candidato, não quis sair candidato, mas agora eu estou lançando a candidatura dele para ser o general das tropas parlamentares na Câmara das Deputadas e Deputados. Orientar essa turma. Muita gente boa lá, viu? Tem muita gente que foi eleita, eu confio nos companheiros. Eu estou me dispondo a ajudá-los, a assessorá-los. Eu sou um militante de causas. Legal. Eu estou agora sem mandato, sem cargo, não, apenas eu me localizo, me movimento sem nenhum pagamento. É só pagar a despesa da minha locomoção. Pronto. É simples. Perfeito. Legal, Genuíno. Sempre bom estar contigo. Bom, a gente tinha feito o nosso convênio, o nosso acordo de você estar aqui às terças-feiras durante a campanha. A campanha não acabou, então vamos manter toda terça-feira aí até o segundo turno. Acho que é importante a tua análise, fundamental. Eu mantenho. De minha parte, é um prazer, é uma tarefa e é uma maneira de eu fazer campanha. Vamos ser claros. Eu não estou aqui para fazer análise neutra. Eu não sou neutro. Eu tenho um lado. Toda terça-feira juntos. Deixa eu só fazer os gringos falam shake hands, um aperto de mãos com quem está entrando agora, que está lá sorrindo. Eu sei que é que nem eu, um admirador seu. Daniel Cara. Oi, Daniel. Muito admirador do Genuíno. O Genuíno grande Daniel. Gigante. Um grande abraço para você, Daniel. Aliás, eu te vi caminhando pelo Butantã outro dia. Eu quase parei o carro, estava com meu filho. Aí eu falei, eu vou parar. Mas você tá? Eu falei, não, deixa ele caminhar em paz, né? Deixa ele caminhar em paz. Mas dizer que o Genuíno é uma figura essencial, e esse é o militante de verdade. Ele é um militante de causas e uma pessoa preocupada com o campo político. E eu concordo com o Genuíno, se a gente tiver uma união da bancada da centro-esquerda e da esquerda, de fato a gente consegue fazer muito barulho lá na Câmara dos Deputados. Então, o Brasil deve muito ao Genuíno, isso sempre precisa ser registrado. Vai muito para além da esquerda, o Brasil deve ao Genuíno e é uma figura ímpar aí na história do Brasil e no cenário brasileiro. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado mesmo, de coração, viu? Não, estamos juntos. Eu te acompanho em muitas lives, você tem dado contribuições importantes, Daniel, principalmente numa área muito delicada que é a educação. Você tem elaborado, tem discutido uma disputa muito importante, viu? Não, estamos juntos sempre. E se você se mudar de ideia, vai ser um prazer aí ter você na Câmara dos Deputados em 2026. Se você não mudar de ideia, a gente está junto sempre e sei que você vai dar uma contribuição fundamental. Muito obrigado, Mauro, Daniel. Até terça que vem. Valeu. Valeu.